tudo bem? Estamos começando aqui a nossa live com a Lu Dias. Meu Deus, eu resolvi colocar o telefone na hora que a live começou. Aí vocês já viram a beleza. Peraí, vamos organizar. Isso, deixa eu já te chamar aqui, Lu. Já tá aqui. Vendrame. Vendrame, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Lu, você tá me ouvindo bem? Eu tô precisando abaixar um pouquinho. Então, tá. Acho que deu. Acho que deu aqui. Ok? Tudo bem? Tudo. Então tá. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com bate-papo com ela. Eu sou Ana Flávia Dutra. Eu trabalhei muitos anos como dentista, muitos anos também na Dale Carnegie como trainer sênior. E hoje eu tenho a honra de ter uma convidada que, quando idealizei esse bate-papo, eu já sonhava com ela aqui batendo um papo comigo, porque é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher fantástica, uma mulher incrível. E quando ela falou, eu topo! Aí pra mim foi tudo que eu queria ouvir. Então eu tô aqui hoje com a Lu Dias. Lu, seja muito bem-vinda. Você sabe o quanto é um prazer enorme estar aqui com você. Antes de você falar, Lu, eu vou só pedir um tempinho que eu vou passar a vinheta aqui no YouTube. Um minutinho. Tá bom. Estamos de volta. John Dai, obrigada pela presença. Então, Lu, conta pra gente, assim, como é que foi você... gente, eu vou ler o currículo da Lu Dias, porque é um currículo... Sabe aqueles currículos fantásticos? É o currículo dela. É um currículo que é enorme e... eu vou falar mais ou menos, tá? Porque é muita coisa que essa mulher faz. Então, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutora pela USP. Além disso, ela está à frente ela é escritora, está à frente de várias causas sociais. Oi, Cristiane, bem-vinda. Wine Book, bem-vinda. E ela... como eu falei pra vocês, eu vou ter que ler, né? Lu, deixa eu ler, tá? Não vai ter problema não, né? É porque tanta coisa, eu não posso deixar de falar tudo que você é, sabe? Você é muito. Então, ó... hoje ela tá na graduação e no programa de pós-graduação na educação, de linha de educação, diversidade, diferença e desigualdades sociais. Ela também é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. Foi até ano passado. Até ano passado também foi vice-coordenadora do grupo do GT21, Educação e Relações Étnico-Racial da ANPED. Vice-coordenadora do curso presencial de pedagogia. Atualmente coordena o IREIA, que é grupo de pesquisa... Falei certo, Lu? IREIA? Que é grupo de pesquisas e ensino em educação das relações étnico-raciais. E o foco dela tem sido a formação de professores com ênfase na educação infantil, nas metodologias de trabalho com crianças sobre diversidade étnico-racial e estudos sobre mulher negra e educação. Gente, isso é que eu falei um pedacinho, tá? É ela. Então, assim, a Lu hoje vai falar pra gente como que uma mulher negra ou preta, não sei, ela vai falar isso pra gente também daqui a pouco, como que a gente lida com isso, como que a gente sabe disso um pouquinho. Mas como que ela conseguiu chegar nesse patamar de ser professora, mestre
doutora, atuante e uma mulher referência e inspiradora, que esse é o objetivo do bate-papo. Então, seja muito bem-vinda no Dias. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, começar agradecendo o convite, né? Obrigada, Ana. Acho que é muito legal essa ideia do bate-papo, né? Bate-papo com ela. É difícil resumir uma história de vida, né? Eu tenho 53 anos, então tem muitos anos aí para contar. Mas eu acho que é super bacana a gente pensar o seguinte, que a minha história é uma história muito próxima de muitas outras mulheres negras que eu conheço, muitas outras mulheres que estão, né, na universidade, que são professoras universitárias, que é uma história de luta, de exceção. Então eu não estou aqui porque eu sou a melhor entre todas, pelo contrário, né, as nossas histórias de vida são exceções para comprovar que existe uma regra, e essa regra é muito dura e penaliza mulheres negras brasileiras. E isso me faz, então, ficar mais comprometida ainda com o fato de estar numa universidade e de poder contribuir de alguma forma para que as desigualdades sociais e raciais sejam superadas. Eu sempre falo que por atrás, né, ou ao meu lado, tem muitas mulheres, mas muito próxima dessa minha história de vida e de uma história que eu considero uma história bem-sucedida, tem uma mulher que é a minha mãe, né? Minha mãe é a pessoa mais incrível e fantástica desse processo todo que me constituiu como professora hoje universitária. Que bacana, Lu. Tá, e como é que foi essa caminhada para você chegar ao patamar de doutora pela USP? Porque, assim, eu penso que para padrões normais, e normais que eu digo, porque a gente fala de um país racista, e não tem como a gente dizer que não, já não é fácil. Então, como que você, uma mulher negra, conseguiu chegar nesse ponto e teve muito desafio? Você sentia preconceito ou não? Tá? Então, como é que é isso? Bom, eu nasci imersa numa sociedade racista, então a minha vida inteira é atravessada pelo racismo, né? Todos os dias, todos os momentos da existência de qualquer pessoa negra no Brasil, ela é atravessada por racismo. Mas eu falo dessa figura materna, né, que constrói uma relação de proteção. A minha mãe fez isso mesmo sem ser a mãe que diz sobre o racismo para você, né? Eu sou fruto de uma família mestiça, então eu tenho irmãos que são brancos, tenho irmãs como eu, negras, é uma variedade bem grande na própria família. Que E a interessante. minha mãe colocou como meu protetor, um irmão mais velho que eu, 4 anos mais velho que eu, que a gente chama carinhosamente na família de GG. Ele era o meu protetor e o meu escudo para enfrentar o racismo, que eu nem sabia que tinha esse nome quando eu vivia na escola. Então, todas as situações que eu vivi de violência durante meu processo de escola, na primeira fase, ele estava lá para me proteger. Então, eu conto isso até na minha tese de doutorado. Quando as meninas roubavam meu lanche, ou quando os meninos me jogavam coisas, quem ia lá me proteger era esse meu irmão, o GG. Então, a minha vida ela é, né, constituída por um racismo que atravessa toda a existência e por uma rede de proteção. Essa rede de proteção começa na minha família, mas ela vai se estendendo também para outros sujeitos e outras sujeitas que vão me constituindo como pessoa. Não sei se você soube, mas recentemente eu fui vítima, acho que do caso mais difícil de racismo que eu passei, que foi ser acusada de roubo num supermercado, no mercado. E Fiquei foi sabendo sim, seguida eu na vi na. rua.
Então foi muito violento. E a gente, para lidar com toda essa violência, você tem que ter uma rede de proteção, você tem que se proteger de alguma forma para que você consiga chegar aqui e acreditar que você pode ser professora. Primeiro que você pode fazer curso superior, né? Porque a grande massa de negros e negras no Brasil não chegam ao ensino superior. E só chegam, né? E quando chegam, agora com um pouco mais de presença por conta das ações afirmativas, chegam sempre com essa pecha, essa dúvida da sua capacidade. Então, para eu ser professora de uma universidade como a Universidade Federal do Paraná, né, constituída numa lógica de que a imigração branca é o que valoriza essa cidade. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, um taxista me falou: você vai gostar muito de Curitiba, porque é uma cidade europeia. Então, esse imaginário branco construído na cidade de Curitiba e no estado do Paraná, mas em Curitiba especialmente, ele atravessa a gente todos os dias, né? E ele é constituído por essa ideia de valor que ser uma cidade europeia, né? Quem foi para a Europa sabe que realmente não é uma cidade europeia, né? Está longe disso. Mas ser uma cidade europeia é um benefício, né? Algo que nos distingue, que nos torna melhores. E isso está atravessado por uma ideia de racismo, de branquitude, que permeia toda a existência. Mas as mulheres negras, elas aprenderam a viver em luta. No luto e em luta, né? E isso me faz chegar até aqui na universidade de uma forma otimista, de uma forma vibrante, eu diria, né? Tem uma amiga minha que fala: como é que você consegue, com tudo isso que você passa, transmitir essa sensação de vitória, de luta? Eu atribuo isso a essa minha rede de proteção, que nem todas as mulheres negras e os negros têm no Brasil. Entendi, Lu. E aí, dentro disso tudo, você, que está fazendo pouca coisa na vida, né, resolveu ainda escrever. E escreveu 2 livros incríveis, que é a Zizi, O Presente Precioso, né? Cada um do seu jeito, cada jeito é de um. Então, cada livro conta uma historinha. Fala um pouquinho do Azizi pra gente, que é esse presente precioso. De onde surgiu essa ideia? Eu vi que são relatos que você pegou de pais adotivos, não é isso? Então, da onde que veio a Zizi? Né? Como é que foi isso? O pessoal está mandando um beijo para você, a Ângela está aqui mandando um beijo. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, fiquem bem à vontade, tá? Eu sou Ana Flávia Dutra, estou aqui com a minha excelentíssima convidada, Lucimar Dias, que vai falar pra gente sobre vários assuntos, entre eles racismo, literatura infantil antirracista, cultura afro-brasileira. É muito assunto, gente. Então, fica aí, tá? Ângela, seja muito bem-vinda. Ela tá mandando um beijão pra você, Lu, Ângela. Então, obrigada, conta, de onde veio as... Primeiro veio cada um com o seu jeito, cada jeito é de um, é isso? Isso mesmo. E depois veio o Azizi. Tá, e da onde veio isso? Como é que foi? De onde surgiu? Cara, eu preciso escrever sobre isso. Olha, o Luanda, né? Ele veio de uma necessidade. Faz bastante tempo que eu faço formação de professores, né? Que eu trabalho com professores e como lidar com a questão da diversidade racial em escolas com crianças pequenas. Eu trabalho com a educação infantil. Muito bacana. E aí, na época, porque eu sou antiga, eu falei, eu comecei a trabalhar aos 18 e tenho 53. Então, faz bastante tempo que eu trabalho com educação. E eu terminei meu mestrado em 96. Então, muita gente aí nem tinha nascido. E nessa conversa com as professoras, eu sentia a falta de um livro, porque teve um momento em que nós tínhamos disponível para trabalhar com essa questão com criança pequena, apenas um livro. E esse livro está nas escolas até hoje. Ele tem mais de 30 anos. E ele não sai, já tem até algumas críticas a ele. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu não posso usar aquele livro, que eu usei inclusive no meu mestrado, mas eu queria outra coisa. E eu não tinha, eu falei, vou escrever, né? Eu vou me aventurar a escrever. E eu comecei a usar, eu escrevi a história primeiro na minha cabeça, eu tenho esse jeito, sei lá,
diz que cada autor tem um jeito de produzir, né? Eu escrevi essa história na minha cabeça. Por muito tempo eu não tive nem coragem de colocar no papel, né? Ela estava ali, às vezes eu contava em algum curso que eu participava, e eu via que as pessoas gostavam. Eu falei, gente, vou escrever, vou fazer o texto. Aí fiz o texto e fui experimentando em vários cursos que eu trabalhei, as professoras ilustravam a história. E um dia, para fazer um outro trabalho, uma editora me convidou, eu fiz o trabalho, e eu falei para ela, olha, eu tenho um livro. Será que vocês não têm interesse em publicar? E a editora falou, manda que a gente manda avaliar e quem sabe. E foi assim que aconteceu, que a Luanda virou cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Escrevi a história. A Luanda, então, era só uma história. Ela não tinha a carinha ainda da Luanda. Não tinha os cabelos que ela prendia. Era tudo realmente imaginação ali, aí se escreveu, mas ela não tinha esse corpinho ainda, essa carinha, o jeitinho dela ainda não estava desenhado. Não, e depois que a editora aceitou, a gente começou o processo de produzir a Luanda, quer dizer, a autora tem o personagem na cabeça. É muito engraçado isso, gente. Mas eu não sou ilustradora, né? Então eu não conseguia dar forma a isso. Aí o editor falou, Lucimar, então vai sair o livro, vamos começar a fazer edição. Quando eles me mandaram pela primeira vez a edição, eu olhei para aquela personagem e falei, meu Deus, que horror! Não! Era um personagem horrível, cabeçuda, totalmente diferente da minha Luanda, né? E existe hoje, inclusive, uma discussão, porque tem muita gente que não sabe ilustrar personagem negro, que não seja estereotipado. Olha, que interessante. Porque você, às vezes, vê livros até que são legais, mas o personagem é totalmente estereotipado, né? É uma caricatura o negócio, quase. Uma caricatura, exatamente. Aí eu falei para ele, olha, desculpa, mas eu prefiro não publicar, essa menina não é a minha. Aí ele, não é a Luanda. Essa não é a Luanda. Aí ele falou, não, calma, vamos testar outra pessoa. O que você recomenda? Aí eu fiz várias recomendações e ele mandou para uma segunda ilustradora e voltou uma Luanda mais ou menos. Eu estava até aceitando que eu queria publicar. Não era a Luanda dos meus sonhos. Aí o editor falou assim, Lu, eu tô vendo que você também não gostou. Eu falei, mais ou menos. Tá mais... Ele falou, não, vamos fazer a terceira tentativa. E essa ilustradora, ela é argentina, não mora no Brasil, eu nunca a vi. Quando chegou esta Luanda, aí eu falei, nossa, essa é a Luanda da minha Que bacana! E ela é muito, muito lindinha, né? Olha só, ela é muito fofa. E é que isso. Legal! É um personagem que não é um personagem estereotipado, é um personagem que permite que a criança, quando olha, queira ser essa menina. Se identifique, né? Se identifica, exatamente. Meu Deus, que coisa linda! Isso, mas e que coisa louca ao mesmo tempo de você não ter ilustradores que, meu Deus, é muito louco isso de sempre ter um estereótipo. É um universo que quem não participa não sabe o que é, né, Lu? As pessoas estão aprendendo, né? Eu acho que, por exemplo, quando você chama um bate-papo sobre esse tema, né? Eu vejo que nós somos de campos, de áreas diferentes. Então, isso ajuda a gente a espraiar essas ideias, a fazer com que as pessoas fiquem mais atentas. Porque, às vezes, tem muita boa vontade em trabalhar, famílias, especialmente famílias brancas, né? Querem criar crianças antirracistas, mas não ficam atentas a essas sutilezas. E, às vezes, compram coisas ruins, que não são recomendadas por pesquisadores ou pessoas que trabalham. Não tem informação nenhuma. E ninguém sabe informar. Isso. E ninguém sabe informar. Então, aí você vê o quanto o teu trabalho que você faz na educação dos professores é fundamental para disseminar essa ideia. Porque às vezes o professor, o pai, às vezes até tem boa vontade, chega no professor e fala, tá, mas o que eu busco? Né? Onde que eu acho isso? Que não seja uma coisa estereotipada, que não seja uma coisa que pegue mal, né? Que eu mande bem no negócio, que eu consiga ensinar alguma coisa para o meu filho. E não tem. Né? Não tem. Exatamente. E aí quando você pega esse trabalho que você faz, que é direcionado aos professores, fala, gente, tem, não tinha, agora tem. E dá para ser uma menina normal,
como nós, né? Não tem que você colocar cabeção, sei lá o que eu não consigo imaginar nem o que desenhar dessa menina no início, mas enfim, para você ver como as coisas, gente, é muito incrível isso. Eu vou ler aqui o comentário da Sara Luanda, linda, Sara tá falando, mandou um oi aqui para você. Negran, gente, sejam todos muito bem-vindos. Jamil, nós estamos aqui com a maravilhosa Lu Dias, falando sobre Luanda, Zizi, o contexto atual e sobre isso tudo que que é muito pertinente, a gente tem que falar, não é hoje, não é amanhã, é enquanto for necessário. Porque, de alguma forma, as cabeças precisam ser abertas, ampliadas, e a gente tem que enxergar de outra forma. Né? Precisa ser disseminado, difundido. Né? Ó, aqui tá falando aqui, ó, deixa eu ler aqui o comentário da Ângela. Ana, isso é um racismo subliminar, por isso a necessidade de trabalharmos de fato a lei 10.639/03. Você sabe que lei é essa, Nu? Sei, sim. A Ângela que lei que é essa? Militante. Essa lei, Ana, ela diz o seguinte, que todas as escolas públicas e privadas são obrigadas a trabalhar com a história e cultura afro-brasileira e africana. E ela foi instituída em 2003. Só que o que acontece? Boa parte de quem reivindica isso somos nós, as pessoas negras. As pessoas brancas não estão preocupadas com isso. Mas os professores brancos não apoiam? Os professores brancos também não estão preocupados, porque toda pessoa, né? Como eu falei para você, eu como mulher negra sou atravessada pelo racismo, mas as pessoas brancas também são. E elas acham tudo normal, acham que é normal você construir, imagina, uma história do país, do Brasil, falando da população negra apenas na perspectiva da escravização, por exemplo. O negro só é o que está da cozinha para trás. Exatamente, e as pessoas acham isso muito natural. Né? Gente, tá, Lu, mas eu penso que isso até poderia dizer-se natural, porque eu fiquei pensando assim, cara, a abolição da escravatura, 1888, beleza, meu avô nasceu em 1902, já tinha acontecido. Já tinha acontecido a abolição da escravatura. Beleza, então já não deveria ser tão forte, mas era. Eu também tenho raízes negras, tenho ascendentes negros, e ainda assim vê-se que o racismo é muito forte. Mas você está falando de um projeto que é de 2013. 2003. 2003. Então você pega um projeto que é de 2003... É surreal, porque ainda mais quando se fala de um meio acadêmico, onde é um meio que essa ignorância teoricamente é menor, né? Então é um meio que se estuda isso, é um meio que a princípio deveria estar mais unido para isso, e por isso que eu te perguntei dos professores brancos, porque eles que tinham que dar voz, falaram, gente, pelo amor de Deus, nem pode existir mais esse tipo de assunto, né? Esse tipo a gente tem que colocar uma lei para ter esse tipo de informação, sendo que todos nós somos dessa raiz, né? Eu não fico sem palavras, gente. Eu acho que eu ia ser muito revoltada se eu fosse do meio cultural ou do meio acadêmico. Eu ia ser daquelas que ia ser revoltada, porque é tão surreal. A Ângela está falando aqui, as pessoas brancas dizem que não é necessário porque não existe racismo na escola. É sério que existe esse discurso que não existe racismo na escola? Sim, é sério. E eu acho que, assim, a grande questão hoje, né, que está colocada, eu vi o professor Jamil aí, né, o professor também trabalha comigo, na minha linha, um cara super sério, isso da questão da sexualidade. A gente está vivendo um momento complicado, né, Ana? E um momento em que as pessoas, às vezes, assumem posições conservadoras, posições retrógradas, se a gente pode chamar assim, defendendo determinados lugares. Então, por isso que eu falo, é lógico que existe um lugar, né, de conforto para quem é branco. Então, as pessoas não querem mexer com isso, porque se elas mexem com racismo, elas vão ter que enfrentar que existe um privilégio. O Gessé de Souza fala dessa classe média branca, que a gente é confortável pensar que ela está ali porque ela merece estar ali. Então, ela desconsidera que a escravização não teve nenhuma política de afirmação para essa população. Então, a população negra foi colocada à sua própria sorte.
Não teve nenhuma. Então, quando falou da imigração, por exemplo, que o Paraná adora falar da imigração, que o imigrante veio, sofreu, etc. É verdade, mas quando o imigrante veio, ele veio chamado pelo governo, pelo Estado brasileiro, ele recebeu terras, enquanto a população negra estava sendo jogada à rua, à sua própria sorte, a população imigrante, ela estava recebendo benefícios do Estado. Então, esse discurso da meritocracia, que estamos aqui porque merecemos, porque trabalhamos, etc. e tal, ele é atravessado por esse privilégio que, para as pessoas brancas terem que enfrentar isso, é muito pesado, né? Então, é melhor o quê? Colocar isso embaixo do tapete. Por isso, professores brancos, boa parte deles, fazem isso que a Ângela disse, dizem que o racismo não existe na escola, quer dizer, o Brasil, Ana, é o país mais louco do mundo. 99% das pessoas dizem que existe o racismo, mas 99% das pessoas não são racistas. Então, o racismo praticado por quem? Se ele existe, se ele é reconhecido, não é? E aí ele é praticado por isso, por essas miudezas. Aí vou falar do Aziz. Você me perguntou dos dois, vou falar do Aziz agora. Eu só vou falar aqui do comentário da Patrícia Rosa, que está falando aqui, ó. Por isso chegamos a 2020 sendo necessária uma campanha para dizer que vidas negras importam. É muito a luta ainda por vir. Lucimar Dias é uma voz que faz a diferença nessa luta. Meu Deus, cara. Na Prefeitura de Curitiba trabalha-se direitos humanos, o que de certa forma prejudicou ainda mais o trabalho com a lei. Como assim? Como que os direitos humanos negrão me explicam? Meu Deus. Gente, eu fico imaginando vocês nesse meio. Você acha que se alguém vai estender a mão, vem um maluco te jogar uma pedra. Tá. E a pedra é literal. Nossa. E como que os direitos humanos prejudicou o trabalho desta lei? Gente, uma lei... Para vocês que entraram agora, eu estou aqui com a Lucimar Dias. Ela é professora, mestre, doutora pela USP, uma mulher fantástica, que está acima de várias lutas, à frente de várias lutas, escritora, está falando dos livros dela aqui um pouquinho, e a gente está tratando um pouquinho da questão racial aqui no Brasil, e nós estamos falando especificamente da lei 10.639/03, que diz sobre a questão da gente colocar nas escolas ensino para as crianças entenderem a cultura afro-brasileira, né? E assim, disseminando, diminuindo, erradicando o racismo do nosso meio, né? Fazendo o que nós somos, né? Como diz a Luanda, cada um com seu jeito, cada jeito é de um, né? Independente do resto. E aí vem os direitos humanos e prejudica ainda o trabalho com uma lei que foi de 2003. Tá, e aí, como é que é isso? A questão do direitos humanos está... Para mim, é muito surreal. É surreal. A ideia de prejudicar não é que a ideia dos direitos humanos prejudica, é que com o argumento de trabalhar os direitos humanos, ou seja, com essa perspectiva que o Brasil tem, né, da falsa democracia racial, a ideia, se eu trabalho os direitos humanos e não discuto o racismo, eu estou trabalhando contra o racismo. Não está. Se você trabalhar direitos humanos sem discutir racismo, você não está trabalhando contra o racismo. Por quê? Porque nós vivemos com esse mito da democracia racial. Então, se eu não disser, olha, quando você chama, quando tem uma criança que sofre racismo e você ignora isso, você está produzindo racismo nas suas relações. Quando você só escolhe literatura que tem personagens brancos protagonistas, você está reproduzindo racismo. Então, você pode fazer um ótimo trabalho de direitos humanos, pegar, né, o tema da igualdade de classes e dizer que somos todos merecedores dos benefícios sociais, mas se você não fizer o recorte de raça, você não está trabalhando contra o racismo. Então, muita gente usa esse argumento, mas eu trabalho os direitos humanos, só que nem sequer toca no racismo. E
A Patrícia Rosa, né, que é a minha sobrinha, gente, uma feminista maravilhosa, maior orgulho, tocou nessa discussão das vidas negras importam. O que, que a gente viu aqui no Brasil? Um discurso dizendo, claro que todas as vidas importam. Para dizer o quê? Eu não quero discutir vidas negras. Então, ninguém quer discutir o que fez uma mulher de uma classe média alta deixar uma criança de 5 anos no elevador, sozinha. Se não é o racismo, se não é... Quando ela olha para aquela criança, ela vê que aquela criança é menos gente. Só isso. Ai, Só gente, eu não isso. consigo nem pensar. É muito triste essa história do Miguel. É muito triste. Nossa, meu Deus do céu. E a gente tem que dizer, a história do Miguel é a explicitação do racismo. É alguém não é uma pessoa, não é uma ação individual. Não é aquela mulher sozinha que fez isso. Aquela mulher fez porque existe uma construção social na sociedade que ela faz parte, que diz, bom, esse daí é filho da empregada, é preto, pode ir sozinho. Criança Importa preta menos, de alguma importa forma. menos. Criança preta se vira Meu sozinha, Deus. criança preta não precisa de acolhimento, criança preta não precisa de cuidado. Por quê? Porque preto é menos gente do que os outros. Então, isso, se a gente não bater nessa tecla, não adianta trabalhar direitos humanos. É isso que a discussão dos direitos humanos, quando ela vem para esconder a discussão racial, ela não produz uma reflexão como deveria. A Ângela está falando aqui, Ana, é importante dizer que isso é muito forte na educação, mas está no serviço público-privado. Veja que tivemos que lutar pelas costas na educação no serviço público, pelas cotas, né? Acredito que a Ângela queria falar, pelas cotas na educação. Cara, gente, é tanto assunto para falar com a Lu. Lu, eu já vou estender o convite para um próximo bate-papo, porque eu penso que essa questão, olha, sabe por quê? É de verdade, essa questão, gente, do racismo, e aí entra cotas, entra tudo isso que vocês estão falando, que é extremamente importante, e extremamente legal de se falar, porque eu acredito muito em, assim, a gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Sabe, é o Kaizen, a gente fazer um pouquinho mais e ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, se a gente conseguir mudar um pouquinho a cabeça das pessoas, a gente abrindo um espaço, e assim, é por isso que eu falo que eu tive muita honra de ter a Lu aqui comigo, porque o bate-papo com ela foi uma ideia que eu idealizei aqui durante a quarentena, e tá começando, né? São pouquíssimas pessoas, então, assim, mas eu acredito que a gente precisa dar vozes e dar cada vez mais voz para isso, e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e daqui a pouco tá todo mundo retumbando essa mensagem que é surreal de dizer, mas é imprescindível que seja dita, né? Que é vidas negras importam, que essa questão, gente, essa questão do Miguel, altíssimo, principalmente quando a gente pega uma pessoa que tem um know-how, uma colaboração que não é achômetro, fatos de dados, pessoa que vive na pele, literalmente, tudo isso que a gente está falando aqui. Então não é um branco falando de racismo, porque eu também sofro racismo, porque a minha vida também importa, pelo amor de Deus, tapa na cara, né? Então é muita coisa nesse país que a gente vive, que para mim é um país mais surreais que deve existir no planeta, mas a gente precisa estar sempre falando, né? E estar sempre trazendo algo mais, né? Carla, obrigada pela presença. Gente, muito obrigada para vocês que estão aqui. Então, para quem não conhece, estou aqui com a Lu Dias. Lu, vamos voltar um pouquinho, depois a gente vai falar, né, se der tempo, sobre as cotas. Vamos voltar um pouquinho para a Zizi. Aliás, a gente está falando da Zizi ou está falando da Luanda? A gente falou da Luanda, mas eu falei, agora eu quero falar do Aziz, porque eu acho que a história do Aziz... Então fala da Zizi. A história do Aziz... Presente precioso. Tem a ver com o que a gente está falando e com o que você disse agora. Eu também sou uma pessoa otimista, eu sou uma ativista do movimento negro, mas eu tenho falado para os meus colegas, alguns até discordam de mim, mas eu não faço e não estou fazendo
não quero construir uma sociedade de negros de um lado e brancos de outro. Eu quero construir uma sociedade que não seja racista. E eu preciso, né? Eu sozinha, nós mulheres negras sozinhas, não vamos construir essa sociedade. A gente precisa da parceria, do envolvimento, do compromisso das pessoas brancas. E o Aziz conta um pouquinho essa história, porque o Aziz, ele é um presente precioso, o nome significa isso, foi ilustrado. Aqui já foi outra história de ilustração, né? A ilustração aqui foi feita pela Ana Luísa Maisonave, que você conhece. A Aninha, que é um amor de pessoa. Artista, gente. Sigam a Aninha no Facebook, nas mídias sociais. Artista, ela desenha ela é incrível. Ela é incrível. E aí, também era um livro que estava muito tempo na minha cabeça, etc. E quando surgiu a possibilidade de publicar, eu chamei a Ana para fazer a ilustração. Então, o Aziz já nasceu lindo, desde a primeira vez que ela propôs, né, o texto, a ilustração. E ele é a história de uma criança negra adotada por famílias brancas. Mas tem um diferencial aqui. Na verdade, eu estou contando essa história para as famílias que tiveram, e foi inspirada nisso, várias famílias que viveram essa atrocidade do racismo. Elas são famílias brancas que adotaram uma criança negra e que essa criança foi discriminada porque as pessoas, né, por conta do racismo, que é estrutural, quando viam uma criança, mesmo bem vestida, por isso que não é só uma questão de classe. Um dos casos, a criança estava numa concessionária de alto padrão, como falam. Só vendia carros caríssimos. Ou seja, essa criança não estava mal vestida. Essa criança não tinha nenhum elemento para o vendedor achar que ela era uma criança mendiga, que era uma criança abandonada, de rua, como dizem. Ela estava ali, olhando os carros, enquanto os pais decidiam comprar. E o vendedor pediu que ela se retirasse do local. Porque acharam que ela não podia estar ali, ela estava fora. Ia roubar um carro, sei lá, eu. Exatamente. O outro caso foi uma criança num restaurante, no Bexiga, em São Paulo. Esse da concessionária foi no Rio e o outro foi em São Paulo. Que a criança foi retirada pelo garçom, os pais deixaram o filhinho sentado à mesa, como todo bom pai e mãe faz, foi servir a comida e quando voltou o filho não estava, ele estava retirado do restaurante porque o garçom achou que não era um cliente. Então, a Zizi conta a história de amor, de encontro entre as pessoas, e aí destaca essa ideia do encontro, de uma história de amor interracial. Né? O meu filho é fruto de uma história de amor interracial, né? E o Aziz também tem um pouco dessa inspiração. E a página que eu mais gosto é essa do abraço da mãe, né? Da mãe branca com o filho negro, porque nós somos humanos, o Mandela disse isso, nós somos capazes de aprender a odiar, mas nós somos capazes de aprender a amar. E eu aposto nessa ideia do amor, eu aposto nessa ideia da construção que nós precisamos fazer juntos, né? Todos nós vamos nos comprometer, vivendo a pandemia como a gente está vivendo, a gente espera, né? Tomara que boa parte, não todos, porque eu não tenho ilusão de 100%, mas boa parte das pessoas percebam o quanto que a vida vale. E a vida só vale para ser vivida nessa interação, nessa relação de alteridade, de solidariedade, de amor com o outro. E aí o Aziz é essa história, né? Essa história de encontro. Ai, meu Deus! A minha cunhada está aqui com a gente no Insta e ela é mãe, ela foi mãe agora, ano passado, de uma criança adotiva. Né, que é fantástico, é maravilhoso. Eu vou ler aqui o comentário da Ângela, que fala: na luta não é só nossa, é de pessoas brancas, o papel da família é fundamental, fundamental. E é por isso que essa lei que vocês falaram de 2003 é imprescindível. As crianças precisam crescer com esse conhecimento. E não tem que depender de pai e mãe para isso. Se a escola pegar um espaço, gente, um espacinho assim, ó, desse tamanhozinho, seja lá em que aula que vocês vão enfiar isso, mas enfia um espaço desse tamanhozinho para falar sobre isso, vai fazer muita diferença.
né? Então é uma luta que é a luta de todos mesmo, né? Aqui em casa nós identificamos muito com a história da Zizi. Também temos o nosso presente precioso. Ai, que legal, Sara. Precisamos de relações humanas de qualidade. Educa Quilombo, isso mesmo. Gente, é porque assim, a gente quando... Eu vou falar por mim. Eu, quando trato desse assunto, para mim, existem situações que são tão surreais. E eu sei que às vezes é difícil vocês entenderem eu falando isso. Talvez seja fácil por eu ser branca, né? Então, seja fácil eu entender que é surreal e às vezes é o dia a dia de vocês, né? É o dia a dia de quem está sentindo, como eu falei, na pele. Como a Lu falou, o menino que foi tirado do restaurante porque simplesmente estava sentado, mas qual o problema dele? A cor da pele, porque ele também não devia estar maltrapilho, né? E a Lu foi acusada de roubo num supermercado em Curitiba. Por quê? Ela lá igual maltrapilha? Não, por causa da cor da pele escura e simplesmente. Então não tem que dizer, porque ela estava com o cabelo desgrenhado, porque ela não tinha tomado banho para estar fedendo. Não tem justificativa que encaixe para minimizar uma situação tão surreal dessa, né? E aqui tem também, ó, a Shirley tá falando aqui. Deixa eu ler aqui da Shirley. Lu, como educar? Meus filhos são pequenos, nunca falei abertamente de racismo, penso que assim eles não farão divisões. Temos muitos amigos e ainda não quis tocar para que eles não vejam diferenças. Olha, é muito interessante isso, Shirley, porque às vezes a gente não quer ficar falando de racismo para não, na nossa cabeça de branco, não criar o racismo. Porque às vezes na nossa cabeça a criança enxerga todo mundo igual. Ó, para mim é extremamente pertinente essa pergunta, a Lu já vai falar, deixa eu ver aqui que tem mais, ó. A pergunta como educar tem 5 e 8 anos. Pensamos que, por exemplo, irão aprender e maior falaríamos. Não entendi, Chile. É quando as crianças crescerem, porque tem uma... Existe uma ideia... quando eles forem maiores, entenderem o racismo, eles tocariam no assunto. Tá, e aí, Lu, como é que é isso? A criança não entende que existe racismo? A criança de 5, 8 anos, como a Shirley comentou. Ela sabe do que é isso? Porque ela trata todo mundo igual, não é? A não ser que venha a mãe e o pai e fala, não trata. Sério? Não trata, gente. Essa ideia de que criança é ingênua, que criança não tem maldade, isso já caiu faz bastante tempo, né? As crianças são seres humanos, e como seres humanos, elas escolhem pessoas, elas fazem, enfim, elas preferem dentro de um contexto social, etc. Mas eu falo, Shirley, eu acho bem bacana essa tua pergunta, acho que muitas famílias fazem essa pergunta, e o que eu tenho defendido primeiro, assim, com as crianças bem pequenininhas e pequenas, a discussão não é a discussão de educar, né, de forma antirracista. O ponto de partida não é o racismo. O ponto de partida é a ideia de que a diferença, a gente sim tem que defender a diferença é parte de nós. Eu fiz esses dias uma live com uma mãe que acabou de lançar um livro sobre infâncias trans, que estão aí, nas nossas vidas. Que legal. E que nós, se a gente quer defender a ideia de que todo mundo tem um espaço social, a gente tem que defender a ideia de que a diferença, ela é importante. Até, Ana, vou te passar, você devia convidar a Tamires para um bate-papo, que ela é maravilhosa. A diferença, ela é importante. A gente tem uma... A gente tem uma ideia de que a diferença é ruim. Não, a diferença é legal. É bom ser diferente. É por isso que nós existimos. Então, se eu trabalho isso com as minhas filhas, com os meus filhos, se a diferença é algo legal, ela está preparada para pensar a diferença nos mais diversos. A diferença de raça, a diferença de deficiência, a diferença de sexualidade. Se eu fico com o discurso que todo mundo é igual e eu vejo que a gente vê no dia a dia que não é, ela vai ficar sem parâmetro. Porque mas se todo mundo é igual... isso com a criança, Lu? Por exemplo, como a Shirley falou, meu filho está fazendo 8 amanhã. Então, assim, eu pego um livro e leio um Azizi com ele, por exemplo, ou eu falo, olha, você tem um amiguinho, porque ele tem amigo. E aí, antes de eu falar isso, eu vou tirar uma dúvida aqui. Tá. Preto ou negro?
Tá, mas eu acho que eu vou anotar essa e falo depois. Falo Tá, vou falar da pergunta então da vou Shirley voltar aqui. primeiro. Como que eu trato isso com meu filho? Eu falo, filho, ele é diferente, mas ele é igual. Não, Ou não. eu não falo nada, como é que é isso? Eu Olha, deixo, eu não sei. primeiro, isso que eu tô falando. Então, assim, o ponto de partida não é o racismo. Então, quantos livros, se eu fizer uma pergunta para as mães, você já leu Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Da Caxias de literatura Ouro, etc.? basicona. São as literaturas europeias que trazem personagens brancos, que trazem uma perspectiva que a gente chama de eurocêntrica. Eu vou alimentando esse imaginário dos meus filhos, das minhas filhas, com esses personagens. Se eu trago uma Zizi para ler, se eu trago uma Luanda para ler, se eu trago... Agora tem uma produção de literatura indígena maravilhosa. Esse aqui é do Munduruku. Se eu trago uma história né, de povos indígenas, não do indígena estereotipado, mas dos povos indígenas, Aham. eu possibilito que o meu filho e minha filha construa novos imaginários. Olha essa imagem. Não dá pra Então, ver. Coloca um pouquinho mais no meio, não consegui ver. pera lá, pera lá. Olha aqui, que coisa linda. Não tô vendo. Não? Ah, Viu peraí, não, agora? mas é porque. Vi. Agora vi. Então, eu estou possibilitando que o meu filho e minha filha tenha outros imaginários que povoem a sua constituição como pessoa. Isso é uma forma, né? Outra forma é você ter de fato, porque aquela história de eu até tenho um amigo negro, eu até tenho um parente negro, o quanto você convive com pessoas negras numa relação igualitária? Ou você chega, né, num cinema, num teatro, e entra e acha tudo normal que só tenha pessoas brancas. Você vai ver uma apresentação de uma peça na sua escola, na escola do seu filho, e você não vê as crianças brancas ali, em papéis protagonistas. E você acha isso natural. Quer dizer, isso é criar pessoas Verdade. antirracistas. Isso é produzir o Isso antirracismo no você já nosso dia a vai dia. embutindo o racismo na cabeça de quem, teoricamente, não sabe nem o que é racismo. Exatamente. É assim que ele Que continua vivo. doidura isso. Então, eu acho que esse é um aspecto. O outro é, se a criança pergunta alguma coisa sobre racismo, se ela vê, como ela está vendo na televisão agora, as marchas nos Estados Unidos, porque o Brasil descobriu o racismo a partir dos Estados Unidos, né? Parece que aqui a gente nunca teve Não existia aqui problema. antes, Não não, de jeito nenhum, a gente era existia. tudo de boa. Não teve nenhum jovem negro sendo assassinado pela polícia, né? Nada. Mas agora, como os Estados Nada. Unidos teve, a gente está olhando o nosso próprio racismo. Tem coisa boa em Aquele tudo, que né? morreu ontem aqui no Brasil, aqui não, Pois não é. importa. George Floyd Importa, é o que tá. exatamente. Então, se a criança pergunta sobre isso, eu posso falar sobre isso, como eu falo sobre tudo, né? Eu falo, por exemplo, o meu filho, quando era pequenininho, quando uma vez eu lembro que ele queria bater no avô dele. Sabe quando criança quer bater? Abusa porque o avô dele é um babão, avô babão. Vai lá e... Imediatamente eu fiz o quê? Eu coibi. Eu falei, não, Aham. você não bate em pessoas, você não bate em ninguém, e muito menos no seu avô. Você tem que respeitá-lo. Eu falo para isso para uma criança, para bebê. Por que eu não vou falar que quando eu vejo uma situação, né, em que essa criança age de forma discriminatória, eu não vou coibir? Ou quando ela me pergunta, como é a questão da sexualidade, né? Quando as crianças perguntam para a gente sobre sexo, a gente não responde? Claro que a gente vai respondendo sempre adequadamente, mas a gente responde. Então, o Uhum. racismo é um tema tão pertinente quanto qualquer outro que está aqui. E se nós não deixarmos, né, de varrer esse problema, que não é um problema do negro, da negra, mas é um problema da sociedade brasileira, para debaixo do tapete, ou seja, para esse conceito que foi construído que chama democracia racial, nós não vamos avançar tanto quanto deveríamos. A gente precisa avançar. E aí vem a coisa do preto ou negro, que as pessoas também têm dúvidas, né? Existe uma etiqueta que chama... Gente, desculpa, na academia tem nome para tudo, né? Tem conceito para tudo. Tem um conceito que chama etiqueta racial, que diz o quê? Todos nós falamos de raça, mas quando a gente quer falar para alguém,
aí a gente quer esconder a raça. Então, a gente, entre nós, por exemplo, eu e a Ana podemos falar, ah, você conhece aquela menina? Qual? Ah, aquela menina. Aí ela não quer ofender, ela vai usar aquela menina moreninha, aquela Moreninha! menina mais escura, não é? Isso é uma etiqueta racial. A gente sabe que a cor dela é preta, que ela, né? E preta não quer dizer que a cor é cor de carvão, preto como isso Não daqui, é o não. preto do meu mouse, que Isso, é. exato. Porque É isso. Não é branco branco. também. Branco também tem variedade de cor, né? Ninguém Eu é. não sou branca de Não, neve. e ninguém é da cor desse Olha esse papel que é branco. branco. Né? É. Ninguém é dessa cor desse papel que é branco. Então tem variação de cor de pele para todos os grupos raciais. Então, no começo, no Brasil, a discussão do movimento negro foi valorizar este nome, esse termo negro. Por quê? Porque antes as pessoas negras eram chamadas pessoas de cor, como se branco não fosse cor. Porque existia uma necessidade É. de não dar cor para branco. Porque se eu for dar cor para branco, eu vou ter que discutir o branco na sociedade brasileira. Então, as pessoas eram chamadas pessoas de cor. O movimento negro veio dizendo o quê? Não sou uma pessoa de cor, sou uma pessoa negra. E valorizar esse termo. Agora, gente, o racismo está aí, ele não acabou. Então, às vezes, vocês vão encontrar uma pessoa negra que não quer ser chamada de negra. Porque ela se sente ofendida, porque ela é parte dessa construção social do racismo. Mas o movimento vem cada vez mais, vem crescendo a identidade das pessoas negras, pessoas que se assumem como negras. Mas o mundo não é fácil nem simples, né? Chegou a juventude dos anos... Eu sou a juventude dos anos 80, então eu aprendi a me chamar como negra, me valorizar como uma mulher negra. Chegou a juventude dos anos 2000 para dizer o seguinte, eu sou preto. Então, hoje, tanto o termo preto quanto o termo negro, eles são usados pelas pessoas pretas, pelas pessoas negras, no mesmo patamar de valorização. Eles estão juntos nesse patamar. Bacana. Uhum. Eu tenho dito sempre o seguinte, mas aí é talvez porque eu seja uma pessoa dos anos 80, que se uma pessoa branca vai falar, melhor que ela fale em pessoa negra. Olha, se ela quer descrever alguém, né? Porque a gente descreve pessoas, isso é um fato. Então, eu acho que é melhor ela... Ou ela pergunta para a pessoa como é que ela Soa prefere. melhor o negro do que o preto, parece que é mais agressivo. É mais ou menos isso? Não, eu acho que como a revalorização da palavra preto, ela não é ainda consolidada em todos os espaços, né? Eu acho mais adequado, mas isso é uma opinião minha. Mas o mais importante é você perguntar para a pessoa como é que você se identifica. Se for necessária essa pergunta. Se for necessário, porque nem sempre é necessário você perguntar para a pessoa. Quase nunca é necessário, para ser sincero, né? A gente que tem eu, né, que tenho a tendência às vezes de estereotipar, e aí você precisa saber se é preto, se é negro, se é moreninho, se é... E precisa? Não precisa, é um ser humano como outro qualquer. Para a maioria das pessoas brancas, a gente não tem essa questão. Vou falar aquele branquelo lá. Tem que ser muito branco pra gente falar isso, né? Tem que ser... Raramente a gente fala. Raramente, é verdade. A Patrícia está falando aqui, Patrícia Dutra, a diferença constrói, é importante. O desafio é tratar a diferença com empatia, amorosidade e respeito. A Ângela está falando, há muito material falando da nossa história. Pergunto para você, você tem bonecas negras em casa, livros com personagens negros, negras? Verdade. Exatamente. Tenho um filho de 8 anos, sou negro e meu marido é branco. Meu filho fala que queria ser branco igual o pai. Nossa, como que é o nome dela? Tadinho, meu Deus do céu. Patrícia Moreira. Patrícia, eu conheço essa história, né? Olha, alguém falou de bonecas negras. Essa aqui é feita pela Ana Luísa também, mas Ana. Ah, é da minha. Eu tenho uma bonequinha. Eu dei uma bonequinha da Ana para minha irmã. Então. Eu vou pedir para fazer um pra mim. Isso que você falou do seu filho já aconteceu com o meu de outro jeito, porque ele falou que num dado momento da vida dele, mamãe, você pode ser branca? Porque é tão difícil já desde cedo, né, conviver com o racismo que as pessoas procuram escapatórias. Então, isso que o teu filho
fala ou diz, manifesta, não é um problema dele, é um problema nosso, meu como professora, da Ana como comunicadora, como pessoa que trabalha com gestão de negócios, que trabalha com administradores, é um problema da sociedade, né? Porque ele está sendo informado socialmente todos os dias sobre o que é ser branco e o que é ser negro. E boa parte dessa informação diz a ele, por vários mecanismos, pela televisão, pelo rádio, pelas bonecas, pelos brinquedos, pelas histórias que estão disponíveis, pelo cinema, que não é bom, não é tão bom assim ser negro, que melhor seria ser branco. Então, todo o nosso papel, toda a nossa tarefa, todo o nosso empenho em educar a sociedade, não só a escola, mas a sociedade, é mostrar para ele, não lembro se você falou o nome dele, que também ser Não negro falou o nome. que também ser negro é bom. Por isso que quando a Ana falou, ai Lu, eu quero conversar com você porque você é uma mulher inspiradora. Eu falei, será? Aí ela, claro que é. Então assim, eu quero ser a inspiração de meninos e meninas, né, que sejam negros e negras e saibam que nós podemos tudo, nós podemos ocupar os espaços que nós quisermos ocupar, né? Isso é nosso, é de direito nosso, tanto quanto é de outras pessoas, de outras etnias, de outros grupos. E a Lu tá aqui para provar isso, gente. Olha essa mulher, siga firme, cara. E ó, precisar de apoio é nós, estamos aí. Ó, a Patrícia falou aqui, Flávia, show de bola abordar temas que geram reflexão e construção. Parabéns, professora Lucimar, por falar com leveza sobre temas necessários serem abordados. O Educa Quilombo tá falando, preto, preta caiu na moda jovem, atual, Lu. Isso, exato. Obrigada, Lu. A Ângela falando, a Lu lembrou, só para falar o comentário da Ângela, a Lu lembrou bem, nos anos 80 tivemos campanhas importantes, negro, negra é lindo. Para nós, nos anos 80, usamos a construção negro-negra, sendo com o politicamente correto, é uma ação política. Essa escolha, né? Então é uma escolha. Lu, a gente tá nos finalmente. Eu falei que ia ser pouco, eu falei. Gente, é muito assunto, e muito assunto importantíssimo, gostoso, fantástico, de brilhar os olhos e aquecer o coração. Então, assim, a gente vai já finalizando. Lu, eu já estendo aqui um novo convite, tá? Para você. A gente se encaixar nas agendas. Você sabe que quando você puder, eu já vou te mandar mensagem pra gente se falar, pra gente já deixar um próximo aberto, se você tiver essa disponibilidade, porque pra mim, como eu te falei, é uma honra. E essa mulher, a gente não achava que ela não era inspiradora, entendeu? Como assim é inspiradora? Eu falei, que você tá maluca? Né? E como assim não inspiradora? Então, é muita lição, é muito conteúdo, é muito ensino. É muita coisa pra gente aprender. Muita coisa pra gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Ser um ser humano melhor. Então, gente, fica ligado aí no Insta do Bate-Papo com Ela, no Insta Ana F. Dutra e no Insta Lucimar Dias 03. Então, eu vou escrever aqui pra vocês. O nosso tempo tá acabando mesmo, tá? Então, sigam os canais, porque... a Lu é demais mesmo, tá falando aqui, a Lu é demais, beijos. A Lu é demais mesmo, gente. E infelizmente, ó, eu falei que ia ser pouco, ó, no Insta do Bate-Papo com Ela, no Insta da Lucimar Dias 03 e no Insta da Lu saiu abraço, suas terras de Mato Grosso do Sul. Edilson tá mandando aqui abraço lá do Mato Grosso do Sul. Que legal! Para você! Várias pessoas amigas aí, Sara, o Marcelo, que tá no comando aí do Educa Quilombo, também tá fazendo umas lives super interessantes. A Ângela, que é super... Chama a Ângela vai fazer uma live maravilhosa. Ângela, me manda mensagem que eu vou falar com você! Então, gente, olha, é um espaço aberto. Se você não se encaixou aqui, já pode me desconectar dos teus contatos. Porque se você viu alguma coisa que te doeu, é porque você tá doente. Então você precisa crescer muito.
Agora, Não, se mas você enxergou um pouquinho, vem junto, sabe? Se doeu pro lado bom, continua. Se doeu, mas se doeu, se continua. doeu de vaza, não quero, não quero. Entendeu? Então, assim, Ângela, manda mensagem pra mim, vai ser um poder. Né? Mas é verdade, porque isso aqui vai todo mundo ver. Eu espero que muita gente veja, e eu espero que muita gente tenha acesso. Então, Sim. gente, falta um minuto, irmão. Beijos no coração, Ângela manda mensagem pra mim. Temos que ser, não falamos nem do antirracismo. Gente, esse trem vai acabar com a gente no meio do caminho, infelizmente. E a gente tem o YouTube também, tá? Então eu vou mandar depois pra vocês o YouTube, pra vocês comprarem. Lu, mais uma vez, muito obrigada do fundo do meu coração. Obrigada a você. Faltam 27 segundos nesse momento, então tá acabando. Deixa eu colocar aqui, ó. Temos que ser antirracista. Imagina ter crescido com essa mulher como inspiração. Imagina, Patrícia, você é uma privilegiada. Lucimar, linda. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Lu, mais uma vez, fantástico. Muito obrigada por essa honra. E nos vemos em breve.